Código de Defesa do Consumidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Em 11 de setembro de 1990, foi publicada a Lei 8.078, a saber, o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição Federal, publicada no dia 5 de outubro de 1988, estabeleceu um prazo de 120 dias, a contar da data da sua promulgação, para o Congresso Nacional elaborar o referido Código. Apesar da exigência de elaboração, o Código só foi sancionado em 1990. Mas então você deve estar se perguntando o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. A resposta está no artigo 1º do CDC. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal e artigo 48 de suas disposições transitórias. De modo a melhorar o entendimento, vamos falar quais são os artigos constitucionais abordados no artigo 1º do CDC. Começando pelo artigo 48, disposições transitórias, o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Percebe-se que a Constituição, já na sua promulgação, obriga o Congresso Nacional a fazer o Código de Defesa do Consumidor e põe prazo para sua elaboração. Na sequência, vamos agora para o inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui, mais uma vez, um compromisso para o futuro. Note que é uma ordem constitucional de que o Estado promova legalmente a defesa do consumidor, ou seja, aqui é um direito do cidadão e um dever para o Estado. Para finalizar o artigo 1º, temos o artigo 170 da Constituição Federal que diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Dentre eles está lá, direito do consumidor. Mas voltemos agora a nossa atenção para o artigo 1º novamente, em algumas considerações que são muito importantes. Na leitura do artigo, percebemos que o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Aqui temos palavras importantes que fazem a diferença no presente estudo. Você conhece esses conceitos? Bem, de forma resumida, podemos dizer que norma é um princípio que serve de regra ou de lei. Isso nos informa que é algo a ser cumprido obrigatoriamente por todos os cidadãos para tornar possível viver em sociedade. E a proteção? A proteção pode ser entendido como um ato de proteger alguém ou algo. Já a defesa, por sua vez, é o direito de apresentar argumentos, provas, entre outras coisas, corroborando, assim, com a Constituição Federal no seu artigo 5º. As normas deste Código são de ordem pública e significa que são regras ou princípios inafastáveis pela vontade das partes, ou seja, não pode o indivíduo, seja fornecedor ou consumidor, escolher se as regras deste Código são ou não válidas, se vão ou não ser aplicadas. Todos os acordos consumeristas que se opuserem ao CDC são inválidos já no seu nascimento. Por fim, a norma é de interesse social. Significa que atende ao interesse da sociedade, ainda que contrário ao interesse individual das partes. Agora que já estudamos o artigo 1º, vamos para o artigo 2º. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Mas quem seria o destinatário final?
Bem, para responder a esta pergunta, temos 3 teorias: a maximalista, a finalista e a finalista mitigada, ou também chamada de aprofundada, sendo que esta última é a teoria aceita atualmente no Brasil pelo STJ. Para a aplicação da teoria finalista mitigada ou aprofundada, não é necessário que o produto seja consumido pelo adquirente do bem, ou que este bem de consumo tenha finalidade não lucrativa pelo novo adquirente. A sua base de aplicação está na vulnerabilidade do consumidor. O fato deste ser pessoa física ou jurídica é irrelevante, devendo apenas atender a uma das modalidades de vulnerabilidade abaixo, que são elas: técnica, jurídica e econômica. Agora passemos a estudar o parágrafo único do CDC. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ou ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Mas como assim intervindo nas relações de consumo? Para melhor entendimento, que tal imaginarmos um caso hipotético? Imagine essa senhora do vídeo, ela está comprando um produto enlatado em um supermercado. Após o consumo, ela sente uma forte dor no estômago que resulta em sua internação no hospital. No exemplo, a senhora consegue se recuperar, mas adquire grande dívida no hospital, resultado de todos os custos pelos procedimentos, remédios e tempo de leito ocupado. Antes de ser liberada, foi-lhe revelado que a doença adquirida era ocasionada por um tipo de bactéria que pode surgir de enlatados e outros produtos industrializados sem a devida higiene no processo de fechamento do recipiente. Imagine agora que ela levou essa lata a um laboratório e ficou provada a contaminação. A partir daí é possível mover uma ação indenizatória por ela e também por outros que venham a consumir ou apenas que tenham comprado o produto contaminado. Esta ação, portanto, pode ser coletiva se outras pessoas estiverem em perigo de contaminação pelaquela linha de produtos exposta à venda. Deu para perceber a importância deste artigo? Comente nos comentários. E agora passemos ao estudo do artigo 3º. Ele dá o conceito de fornecedor e diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, de montagem, criação, construção, transformação, importação ou exportação, distribuição ou comercialização de produtos, bem como os que desenvolvem atividade de prestação de serviço. O próprio Código, nos parágrafos 1º e 2º deste mesmo artigo, nos informa a definição de produto e serviço mencionado no próprio artigo. Parágrafo 1º fala sobre produto, que é qualquer bem, seja móvel ou imóvel, material ou imaterial. E no parágrafo 2º, ele dá o conceito de serviço, que diz que é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Entretanto, as decorrentes de relações de caráter trabalhistas não estão inclusas no Código de Defesa do Consumidor. Elas são a exceção à regra, ainda que tenha remuneração ou que esteja no mercado de consumo. Este serviço, quando sob a égide da lei trabalhista, não compete ao Código de Defesa do Consumidor. Com isto, finalizamos a nossa aula. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. E se esta aula foi útil para você, deixe o seu comentário e curta o vídeo para que possamos criar mais conteúdos que possam te ajudar nos seus estudos. Até a próxima aula.